Pois é, aquela imagem da sala de aula tradicional, sabem, aquela em que um professor fala e muitos alunos escutam, bem, essa imagem está a ser completamente repensada. Nesta nossa análise vamos mergulhar a fundo em como é que os métodos de ensino mais ativos e inclusivos podem de facto virar a educação do avesso, para melhor, claro, criando espaços onde cada estudante assume as rédeas e se torna o verdadeiro protagonista da sua aprendizagem. E isto obriga-nos, claro, a fazer uma pergunta que é fundamental. Será que as nossas salas de aula estão mesmo, mas mesmo, preparadas para a incrível diversidade de alunos que temos hoje em dia? Olhar de frente para esta questão, sem rodeios, é talvez o primeiríssimo passo para uma mudança, uma verdadeira mudança de paradigma. Ok, então vamos começar pelo princípio. O primeiro passo é mesmo focarmos-nos nesta ideia central, dizer adeus àquele modelo de tamanho único que serve para todos, mas que na verdade não serve bem a ninguém. A ideia é colocar de uma vez por todas o aluno no centro de tudo. Então pergunta-se, qual é a solução? Bem, a resposta parece estar aqui, nas chamadas metodologias ativas. E o que é que isto significa na prática? Significa que o papel do aluno se transforma completamente. Deixa de ser um mero receptor passivo de informação para passar a ser um construtor ativo do seu próprio conhecimento. E isto, atenção, não é uma mudança pequena, é uma autêntica revolução. Uma que promove autonomia e responsabilidade. Mas, e há sempre um mas, para que estas metodologias funcionem e sejam realmente inclusivas, elas precisam de um pilar fundamental. E esse pilar é a colaboração. Vamos lá ver o que é que isto realmente quer dizer na prática. Ok, agora um ponto super importante é que cooperar e colaborar, apesar de parecerem a mesma coisa, não são de todo sinónimos. Pensem assim, cooperar é tipo uma linha de montagem, certo? Cada pessoa faz a sua parte, direitinha, para se chegar a um produto final. Agora, colaborar é mais como uma jam session de jazz. É orgânico. Toda a gente contribui em tempo real a construir algo novo, juntos, para resolver um problema que é complexo. E é precisamente aqui que entra a chamada aprendizagem cooperativa como uma ferramenta, super poderosa. Basicamente, o que ela faz é pegar nesta filosofia da colaboração e transformá-la numa estratégia de ensino formal. A ideia central é de facto revolucionária. O meu sucesso individual passa a depender diretamente do sucesso do meu grupo. Isto vira tudo ao contrário. Troca a competição pela entreajuda. Mas calma lá, para que isto funcione a sério, não basta juntar os alunos numa sala e dizer colaborem. Não. São precisos 5 pilares, 5 fundamentos essenciais. Primeiro, a interdependência positiva. É aquela ideia do ou nos safamos todos ou não se safa ninguém. Segundo, interação cara a cara, para as pessoas se poderem ajudar e encorajar. Terceiro, claro, a responsabilidade individual. Toda a gente tem de puxar pela sua parte. Quarto ponto, e este é crucial, as competências interpessoais. Coisas como saber comunicar ou gerir conflitos têm de ser ensinadas. E por fim, o processamento em grupo, que é basicamente a equipa parar e pensar, ok, como é que podemos ser ainda melhores a trabalhar juntos? Ok, com a colaboração bem assente como o nosso alicerce, está na hora de abrir a caixa de ferramentas. Que estratégias práticas é que existem para dar vida a estes conceitos todos dentro da sala de aula? Vamos espreitar. Bem, o trabalho por projeto é um excelente ponto de partida. A lógica é simples. Em vez de estar a memorizar teoria abstrata que se esquece na semana seguinte, a aprendizagem fica ancorada num problema real, do mundo real. Os alunos têm de investigar, de criar, de aplicar o que sabem para resolver desafios a sério. E isto torna a aprendizagem muito, mas muito mais profunda e memorável. A seguir, outra ferramenta super poderosa. O Design Thinking. Isto é, no fundo, um método para resolver problemas que nos obriga a começar por aquilo que é mais importante, as pessoas. O ponto de partida é a empatia. É mesmo tentar calçar os sapatos dos outros para perceber as suas necessidades reais. E só a partir daí é que a inovação e a criatividade começam a fluir a sério. E o processo é super dinâmico. É um ciclo. Começa-se com a empatia, para mergulhar no problema, depois passa-se para a colaboração em equipa, para gerar uma autêntica chuva de ideias, e depois a parte divertida, a prototipagem, ou seja, construir versões simples e rápidas da solução. Para quê? Para testar, para falhar, para aprender com os erros e melhorar. É mesmo a pura essência do aprender fazendo. E claro, não nos podíamos esquecer de uma das ferramentas de aprendizagem mais antigas e, arrisco dizer, mais poderosas da humanidade, as histórias. O storytelling é muito mais do que só contar uns contos de fadas. É uma forma incrível de organizar o pensamento, de transmitir ideias complexas de forma simples e de desenvolver a comunicação. A verdade é que uma boa história consegue transformar qualquer lição numa experiência inesquecível. Muito bem. Agora vamos ver como é que todas estas abordagens se podem juntar numa visão mais
completa da educação. Uma visão que quebra as barreiras, os silos, entre as diferentes disciplinas. Estamos a falar, claro, da evolução de STEM para STEAM. A sigla STEM toda a gente conhece, certo? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas a adição de uma única letra, o A de artes, para formar STEAM, representa uma mudança de filosofia que tem um impacto gigante. E atenção, este A não é só pintar uns quadros, é muito mais do que isso. Inclui a linguagem, as humanidades, o design, tudo. O objetivo é, na verdade, simples, mas muito profundo. É injetar a criatividade, a empatia, o pensamento crítico que vem das artes, bem no coração da resolução de problemas técnicos. Porque, vamos ser honestos, a inovação a sério raramente vem só da técnica. Nasce da fusão entre a técnica e a criatividade. E se formos ver os princípios do chamado STEM integrado ou iSTEM, começamos a ver um padrão familiar, não é? A aprendizagem centrada em problemas do mundo real, a aprendizagem baseada na investigação, soa muito ao trabalho por projeto. E reparem bem no último ponto. A aprendizagem cooperativa é essencial. Lá está ela outra vez. Tudo volta à colaboração como o grande motor da aprendizagem. A seguir, vamos explorar uma abordagem que vai buscar inspiração à psicologia dos jogos para tornar a aprendizagem, praticamente irresistível. Vamos falar de gamificação. Mas aqui é importante fazer uma distinção. Gamificação não é a mesma coisa que aprendizagem baseada em jogos. Gamificação é pegar em elementos de jogos, pontos, medalhas, desafios e aplicá-los num contexto que não é um jogo. Por exemplo, ganhar pontos por fazer os TPCs. Já a aprendizagem baseada em jogos é usar um jogo a sério, um jogo completo para ensinar alguma coisa. Tipo usar o Minecraft para ensinar planeamento urbano. E um exemplo perfeito disto em ação é o escape room educativo. Pensem bem nisto. Uma equipa fechada numa sala, um relógio em contagem decrescente e uma série de puzzles e enigmas que só podem ser resolvidos se trabalhar em conjunto para conseguir escapar. É uma forma absolutamente eletrizante de aplicar e testar conhecimentos de qualquer disciplina. E o que é que se ganha com isto, para além de se rever a matéria? O verdadeiro prémio aqui são as competências para a vida, para o futuro. Estamos a falar de colaboração, de comunicação, de pensamento crítico e talvez a mais importante de todas, a capacidade de não desistir, de perseverar quando se está sob pressão. E esta ideia de colaborar sob pressão leva-nos a um ponto final que é absolutamente crucial. É que, se se quer que os alunos colaborem, o exemplo tem de vir de cima. Não faz sentido pedir colaboração aos alunos se os adultos não colaboram entre si. Para se criar uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva, a colaboração tem de começar na própria equipa de educadores. Portanto, o ponto central fica bem claro, não fica? Uma escola inclusiva não se constrói só com o que se passa dentro das quatro paredes da sala de aula. Exige um esforço de todos, uma cultura de colaboração que envolve professores, famílias, a comunidade inteira, porque educação é, no fundo, um ecossistema. E, no fundo, todas estas ferramentas de que falamos, desde a aprendizagem cooperativa ao design thinking, passando pelo STEAM, tudo isto aponta na mesma direção. Tudo converge para um único e grande objetivo: construir uma escola que funcione de verdade, para todos. E assim terminamos com uma pergunta que fica a pairar no ar, para reflexão. Sabendo que estas ferramentas todas existem, que estão aí e que têm este poder imenso de transformar a educação, qual é o primeiro passo, por mais pequenino que seja, que se pode dar para começar a usá-las?